Bom, vamos lá, pessoal. Voltando à questão da fundamentação, vamos ler mais uma vez esse dispositivo legal que está no Código de Processo Penal. Ó, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Voltando a bater firme na questão da fundamentação. Tem que ter motivação e fundamentação. Parágrafo 1º, veja lá. Na motivação da decretação da prisão preventiva de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então veja, pessoal, que a fundamentação ela é uma necessidade inarredável. O ordenamento jurídico chega a ser maçante no sentido de dizer que a fundamentação é necessária. A fundamentação é direito fundamental. Nós, como cidadãos, temos direito que um órgão jurisdicional, quando dá uma decisão, ele explique por quê, né? A função jurisdicional, ela não é potestativa, ela é cognitiva, ela é intelectiva. O juiz ele não tem que mostrar poder descendo a decisão dele goela abaixo. Ele tem que demonstrar legitimidade, ele tem que demonstrar poder porque ele está se fundamentando na prova dos autos, nos fatos constantes dos autos, ele está se fundamentando numa lógica bem construída e não no simples fato de ele ser um juiz, tá certo, pessoal? E eu chamo vocês agora a ter muita atenção, muita atenção. Olhe para mim, olhe para mim. O parágrafo 2º do artigo 315, pessoal, é uma mina de ouro. É uma alteração que foi trazida pelo pacote anticrime, né? Assim chamado pacote anticrime, em 2019. E esse parágrafo 2º é fantástico. E nós vamos ler ele juntos. O parágrafo, o caput do parágrafo e os seus incisos. Vamos lá? Ó, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. Então, pessoal, veja aqui, ó, ele vai falar situações nas quais, ainda que tenha fundamentação, ainda que o juiz tenha colocado uns negocinhos ali, né, uns argumentos, algumas palavras ali, não vai se considerar fundamentada. Não interessa que o juiz colocou algumas palavras, não interessa que o juiz escreveu algumas coisas. Em determinadas situações, ainda que ele faça isso, a decisão será considerada não fundamentada. É a lei falando assim, juiz, isso aqui que você colocou aqui não vale nada. É isso. É exatamente isso. Então, vamos ver as hipóteses. Não será considerada fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. O que ele está querendo dizer aqui? Não é fundamentação o juiz pegar um artigo de lei, né? E simplesmente indicar na decisão dele. Falar, ó, o artigo tal de tal código. E simplesmente colocar lá e não explicar por que aquele artigo, aquele número de artigo de tal código, se aplica ao caso concreto. Qual que é a relação que tem? Ele cita um número de artigo, cita um número de artigo num código e simplesmente não explica. Qual que é a relação com a causa? O que tem a ver esse dispositivo aqui que você apontou? Nem apontou o texto do dispositivo, apontou o número só, tipo, artigo 5º da lei tal. Isso não é fundamentar, entendeu? Isso não é fundamentar. Inciso 2º. Não vamos para o segundo, vamos continuar no primeiro aqui, que eu esqueci de uma questão. Então, o juiz ele pode indicar um artigo e não estabelecer a relação com a causa. Ou ele pode reproduzir um artigo, né, e não estabelecer relação com a causa. O que é reproduzir um artigo? Ao invés de ele, como antes, pegar só o número do artigo e da lei,
e indicar ali, ele vai pegar esse artigo e vai colocar o texto. Ele vai colocar o texto ali colocar o texto na decisão dele. Mas não vai fazer o link. Ele não vai explicar qual que é a relação com a causa. E isso não é fundamentar. É um absurdo, né? Passar pela cabeça de que isso seja uma fundamentação. E, pessoal, se tem lei é porque tem história, tá bom? Da mesma forma, assim como indicar o número do artigo da lei, reproduzir o texto desse artigo de lei, também não vai se considerar fundamentada a decisão que o juiz fizer uma paráfrase. Ele, ao invés de pegar o texto mesmo da lei e colocar lá, ele muda o texto e ele explica com as palavras dele, né? Ele explica com as palavras dele ali o dispositivo, só que não faz a relação entre esse dispositivo e a causa. Então, segundo o inciso 1º, nenhuma dessas situações enseja que a decisão esteja fundamentada. Não está, não se considera fundamentada, tá certo? Partindo para o inciso 2º, o que ele fala? Ele fala assim, não se considera fundamentada também a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Pessoal, isso aqui é show de horrores quando se trata da famigerada conveniência para garantia da ordem pública. Melhor dizendo, quando a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública. O que acontece? Ordem pública, pessoal, é um conceito jurídico indeterminado. A ordem pública, se você conversar sobre ordem pública, é a mesma coisa que você está discutindo o sexo dos anjos. Ninguém sabe o que é ordem pública, mas a ordem pública está em todo lugar. É um conceito jurídico indeterminado. Se o juiz simplesmente falar, decreto a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, e ele não explica o motivo do concreto da incidência da ordem pública, mas peraí, tudo bem, você está decretando para a garantia da ordem pública, um conceito extremamente indeterminado, né? Um conceito sem referencial semântico, qualquer um pode pegar a ordem pública, transformar no que quer, e você joga aí como fundamento e não faz o link com o caso. Tá, por que você está aplicando isso aí? No caso, só vai falar que é ordem pública e tá certo? Não, não tá certo. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que empregue conceitos jurídicos indeterminados, mas não explica qual que é o motivo que faz com que esse conceito indeterminado aplique-se ao caso. Né? Veja como esse parágrafo 2º do artigo 315 do Código de Processo Penal, ele começa a elevar o nível da decisão. Então, a decisão não pode ser porca. A decisão não pode ser feita de qualquer forma. Ela não vai indicar um artiguinho, ela não vai indicar um textinho de lei, ela não vai fazer uma paráfrasezinha, ela não vai jogar um conceito genérico qualquer lá e não estabelecer a conexão com a causa, né? Olha só como esse dispositivo é muito bom para nós, advogados, conseguirmos revogações de prisão preventiva, relaxamento de prisão preventiva, por falta de fundamentação, né? Vamos lá no inciso 3º, eu quero que você dê um pouquinho mais de atenção, porque nós vamos ler uma decisão que fala justamente sobre esse inciso 3º. Invocar motivos, né? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Um exemplo prático que eu vou dar para vocês aqui. Um juiz que coloca lá que eu estou decretando a prisão preventiva porque esse crime viola a paz social. Se você pegar um crime de tráfico de drogas, ele viola a paz social. Então o cara tá vendendo droga. Alguém vai usar a droga, alguém vai ficar viciado, esse viciado vai bater, a paz social, ele vai bater em alguém, ele vai fazer alguma merda e esse crime vai violar a paz social. Um furto viola a paz social. Um roubo viola a paz social. E uma invasão domiciliar viola a paz social. Veja que a gente foi de tráfico a roubo para uma invasão de domicílio e todos eles violam a paz social. Então esse argumento da paz social é motivo que se presta a justificar qualquer outra decisão. Eu posso usar a paz social para um crime de roubo, de tráfico, de latrocínio, de homicídio. Eu posso... Um homicídio culposo viola
a paz social. Por quê? Porque você foi descuidado e acabou matando uma pessoa. Não violou a paz social? A família da pessoa que morreu vai ficar extremamente mexida porque um ente querido foi perdido. Então a paz social vai ser... E nem cabe prisão preventiva com crime culposo. Então veja, não se considera fundamentada se o juiz vir e utilizar um motivo que se prestaria para justificar qualquer outra decisão. Qualquer outra decretação de prisão preventiva dava para decretar com aquele mesmo argumento. Entendeu? Então, mais uma vez, a gente vê a régua da qualidade da decisão subindo. Ó, você não vai usar artiguinho de lei, você não vai usar copia e cola de artiguinho de lei, você não vai usar paráfrase de artiguinho de lei, você não vai empregar conceito jurídico indeterminado e, em todas essas situações, não estabelecer a relação que tem com o caso, e você também não vai pegar um argumento que dá para usar em tudo quanto é decisão. Né? Você vai fundamentar direito esse negócio aí, né? O 4 também é fantástico, pessoal, ó. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Pessoal, isso aqui é estupendo. Acontece muito em processos penais. Vocês aí que são advogados, advogadas, sabem que acontece. A juizada, né? Não todos, obviamente. Mas existem muitos juízes e juízas que eles ignoram as teses defensivas. E teses extremamente contundentes, extremamente eficazes, se acatadas. Ou seja, teses que podem sim infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Teses que podem sim fazer com que o julgador ele entenda da forma que a defesa está querendo. Mas esses argumentos são ignorados e vem uma decisão. E vem uma decisão que não enfrenta esses argumentos. Não enfrenta. Então, o que o parágrafo 2º do artigo 315 vem trazer? Fala, olha, se as partes deduzirem argumentos que forem capazes de infirmar a conclusão do juiz, o juiz tem que se manifestar sobre aquele assunto. Ele não pode ser omisso, ele não pode responder por tabela, entendeu? Ele não pode ignorar, não, ele tem que explicar por que ele não está acatando ou por que ele está acatando, né? Se esse argumento é capaz de modificar a conclusão do julgador, ele tem que se manifestar. Se ele não fizer, a decisão que ele der ignorando essas teses não se considera fundamentada. Veja, pessoal, como a régua vai subindo. Fala, juiz, você não vai trazer artiguinho, não vai trazer textinho de lei, não vai fazer paráfrase sem fazer o link com o caso concreto. Você não vai aplicar conceito jurídico indeterminado sem fazer o link com o caso concreto. Você não vai invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E também, o senhor vai fazer a decisão, vai fundamentar, certo? E não vai ignorar os argumentos que têm poder para infirmar a conclusão. Não pode ignorar, tem que se manifestar. Se não se manifestar, considera-se não fundamentada. E lá na frente nós vamos ver qual que é a consequência processual disso, né? E de todas as outras hipóteses também. Inciso 5º. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aqui é um pouco parecido com o inciso 1º, só que ao invés de ser artiguinho de lei, texto de lei, parágrafo de lei, é com precedente ou enunciado de súmula. O juiz simplesmente ele vai lá, invoca o precedente, invoca o enunciado de súmula e não explica nada. Não explica os fundamentos que gerou, né, aquele precedente, aquela súmula, e não faz a ligação entre o caso concreto e esse precedente, essa súmula. Então aqui, o que diz? Ó, juiz, você não vai pegar uma súmula, você não vai pegar um precedente e jogar aí na tua decisão e não fazer o link. Entendeu? Tem que fazer o link. Tem que explicar por que tá aplicando, né, aquela súmula, aquele precedente. Vamos lá, inciso 6º. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Pessoal, isso aqui é uma bomba se bem utilizado pela advocacia. Você tem um caso, você tem
jurisprudência, você tem precedente, você tem súmula em relação a esse caso, você traz ela para o processo, certo? E o juiz não pode ignorar. Ele tem que, para não aplicar aquilo, se realmente é uma súmula, é um precedente, é uma jurisprudência que tem aplicação naquele caso concreto, que faz sentido aplicar naquele caso concreto, se ele não aplicar, ele tem que fazer a distinção do caso, ele tem que fazer o distinguish. Ou seja, ele tem que falar, não, esse precedente, essa súmula e essa jurisprudência que você trouxe não se aplica a esse caso, por isso. Ou ele tem que vir mostrar que não, esse precedente, essa súmula e essa jurisprudência já foi superada. Então veja, ele não pode se calar. Você traz precedente, você traz súmula, você traz jurisprudência, ele tem que se manifestar. E tem que se manifestar ou positivamente, ou se ele for negar, ele tem que falar, não se aplica a esse caso concreto. Então veja, pessoal, como sobe a régua da fundamentação dos juízes. E subiu porque realmente o negócio era feito, né, não por todos, sempre aqui fazendo as ressalvas necessárias, mas nas coxas. Fundamentar de qualquer jeito. Então, se tem esse parágrafo segundo aqui, meu amigo, é porque tem história. Então, saiba, né, que existe esse parágrafo segundo do 315 que você tem que usar. Você pegou uma fundamentação de juiz na tua mão, você vai pro 315 parágrafo segundo e você vai, né, como diz o outro, né, vai achar pelo em ovo, vai procurar, que pode ser que você ache e aí esteja a liberdade do seu cliente. Vamos ler aqui um precedente aqui do Superior Tribunal de Justiça que traz para nós essa a aplicação concreta desse princípio da fundamentação e dentro do artigo 315, parágrafo 2º. Vamos lá, ó. É no habeas corpus 872.407 São Paulo, essa decisão de 2023, então, atual, tá? Então, vamos lá ver o que essa decisão traz para nós. Vamos lá. Pois bem, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa. Aí aqui é o que nos importa. Além de indicar fundamentadamente, nos termos do artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal e do artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos. Eu vou pular aqui esse parágrafo e vou pro próximo, ó. Especificamente, nos termos, olha lá, pessoal, nos termos do artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º do Código de Processo Penal, não se considera fundamentada a decisão que invoca fundamentos capazes de justificar outro deciso, né? Do excerto, não vislumbro nenhum elemento individualizador do ato, apontado como criminoso, capaz de descrever o periculum libertatis. Olha lá, trata-se de fundamentação genérica, passível de aplicação em quaisquer outras sentenças. Ante o exposto, concedo liminarmente a ordem. Pessoal, esse aqui é uma decisão muito legal porque ele usa o inciso 3º, ó. Vamos voltar aqui, ó. Que é o que eu pedi atenção para você. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E olha o que o ministro fala aqui na decisão dele, ó. Trata-se de fundamentação genérica passível de aplicação em quaisquer outras sentenças. Então ele vem e aplica, de fato, ao artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º do Código de Processo Penal. Então, pessoal, essa teoria que nós estamos tendo aqui, ela é real, pessoal, ela acontece. Você só tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que dominar esse negócio para você poder ir para cima e exercer uma advocacia de qualidade, pessoal. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso curso. O próximo princípio é o princípio do contraditório que vai ficar para a próxima aula. Forte abraço.